Pessoal, vamos para mais uma aula da nossa série de temas a respeito de automação pneumática, certo? Então, hoje é a aula 10, que é técnicas para o comando dos circuitos pneumáticos complexos. Então, a gente já viu o circuito básico, circuito elementar, e hoje nós estamos em circuito complexo. Próximas aulas de circuitos, a gente vai ver circuitos, vamos dizer assim, super complexos, que são alguns métodos que são utilizados sem ser um método intuitivo. Certo? Aí o método cascata, passo a passo, entre outros, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, o objetivo dessa aula, eu não mudei aqui, né, valor de controle direcional, mas tem o objetivo de elaborar as técnicas de circuitos pneumáticos complexos, né? Então, só por questão de tempo, eu não me atentei a mudar esse nome aqui, tá? Mudo agora. Só para manter a ordem. O objetivo geral é demonstrar, certo? Demonstrar as técnicas para o comando de circuitos pneumáticos complexos. Pronto. Então, só para manter aqui. Certo. Comando aqui, o objetivo geral é esse, demonstrar as técnicas, né, para o comando dos circuitos pneumáticos complexos. E aí nós temos como conteúdos aqui a revisão do que é o rolete escamoteável e esses demais circuitos que a gente vai fazer com o uso desse rolete escamoteável, né? Por isso que ela tem essa certa complexidade, certo? Como bibliografia principal, agora a gente já está usando esse livro do Francesco Prudente, né, o Francesco Prudente, certo? Então, Automação Industrial, Pneumática, Teoria e Aplicações. Um livro muito bom, muito legal. Certo? Se vocês tiverem podendo aquisitar, acho válido. Certo? Então, o rolete escamoteável é aquele rolete unidirecional, no qual ele só é acionado com uma direção do atuador. O atuador retornando, por exemplo, ele não vai acionar esse rolete, né? Ele tem esse dispositivo aqui em forma de gangorra, do qual ele, em um sentido, aciona, vai para baixo, e em outro sentido, ele só movimenta essa gangorra, não acionando esse sistema. Então, ele acaba sendo um rolete unidirecional, certo? Um gatilho, né? Unidirecional, tipo gatilho, certo? Está claro aí para todos? Então, é muito interessante que vocês tenham esse conceito, que ele vai usar muito na elaboração dos seguintes circuitos. Então, o primeiro circuito que a gente tem aqui é o A+, B+, B- e A-, certo? Aqui está a disposição deles, certo? Lembrando, você tem o start, que aciona o A+, então o A+ bate no A1, o A1 aciona o B+, que o B+ bate no B1, que o B1 aciona o B-, que o B- bate no B0 e aciona o A-. Esse B1, A1, A0 é o quê? São os fins e inícios de cursos aqui no atuador. É como se essa válvula B1 tivesse aqui no final do atuador. Essa válvula B0 tivesse aqui no início do atuador. Essa válvula A1 tivesse aqui no final do atuador, certo? A gente só faz assim para que a gente tenha uma organização no nosso projeto, certo? Ah, mas professor, eu posso colocar essa válvula aqui? Pode, ela vai acionar do mesmo jeito. Agora, para que a gente tenha organização e para que o software consiga ler de forma mais organizada, a gente faz nesse estilo, certo? Então, vamos lá. Vamos para o software, certo? Então, vou adotar a aula passada, certo? Para não perder tempo. Então, agora ele vai ser o A+, B+, A-, A+, B+, B-, A-, A+, B+, B-, A-. Logo, ele vai ser o SP A1, B1 e B0, né? ASP, A1, B1 e B0. Do qual o SP aciona o A+, que o A+, aciona o A1, que aciona o B+, que aciona o B1, que aciona o B-, que aciona o B0, que aciona o A-. Pronto, esse é o sentido, né? Certo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o start, A+, B+, vai ser o A1, já está aqui, ó. O B- vai ser o B1, aqui, e o A- vai ser o B0.
Olha só, note que quando eu iniciar aqui, ele vai ter um problema, porque ele não vai ter como acionar esse cilindro A, ó, porque o B1, o B0, ele está acionado, ele está pré-acionado. Olha só. Então, ó, quando apertar aqui, ó, ele não vai conseguir se movimentar, porque o rolete aqui está acionado. Então, eu tenho que usar o quê? Tenho que usar um rolete escamoteável. Certo? Ó, então, vou utilizar um rolete escamoteável. Então, aqui eu já não aciono mais ele. Ó. Então, quando ele funcionar, o que vai acontecer? Ele vai o A mais, aí o B mais. Aí, ó, travou. Por que travou? Porque justamente o A1 ele está acionado ao mesmo tempo que um B1. Logo, necessita que eu coloque aqui um rolete escamoteável nele aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu colocar para rodar, A1 mais, desculpa. O que aconteceu? Ele não acionou. Então, eu vou vir aqui, ó, é porque eu coloquei o rolete ao contrário. A mais, B mais. Opa, não acionou. Por que isso aconteceu? Aí aqui é que está o grande macete. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse rolete escamoteável e colocar um pouquinho antes do fim de curso. Então, ó, vou chamar aqui de 99, ó. Vou botar aqui o 99. Certo? Na prática, você vai colocar um pouquinho antes do final do curso. Quando eu relacionar aqui, ó, A mais, B mais, B menos e A menos. Vê como ele funciona? Certo? Olha só, botei de novo. Por que ele não funcionou? Certo? Ó, ih, rapaz, travou. Por quê? Porque você vai fazer a mesma coisa aqui no B0. Ó. Você coloca ele no passo 1. Certo? Olha o macete. Ó, A mais, B mais, B menos e A menos. Quando eu iniciar, ele vai fazer todo o sistema novamente. Muita atenção nisso. Fica super legal, né? Tá. Então, o próximo, ele já é A mais, B menos, A menos, C mais, C menos. Então, vamos lá. Vou repetir aqui. Vou chamar aqui de C e aqui de C. Vou botar tudo zero de novo. Aqui zero também. E aqui 100. Certo? Então, ele retornou tudo novamente como estava, né? Então, ó, vou retornar também os roletes aqui, para a gente passar todo o trabalho novamente, no entendimento. Pronto, então ele ficou igual à aula passada. Então, ele é A mais, B menos, A menos, aí eu vou botar aqui o C mais e o C menos. Pronto, A mais, B menos, A menos, C mais, C menos. Então, ST, A1, B1, B0, ST, A1, B1, B0, A0 e C1. Então, aqui eu tenho todo o sistema pronto, né? Certo? Então, agora eu vou colocá-lo aqui no meu projeto. Então, vamos lá. O B+, é selecionado pelo A1, já está aqui. O B- pelo B1, já está aqui. O A- pelo B0, já está aqui. O C1 pelo A0 e o C- pelo C1. Certo? Notem que nós temos aqui, ó, tanto esse quanto esse já pré-acionado, tanto o B0 quanto o A0 já pré-acionado. Então, é necessário que neles a gente coloque um rolete escamoteado. Pronto. Vamos botar para rodar, para vocês verem
vai ter uma série de nuances que a gente vai ter que consertar. Então, a mais, B mais. Opa, travou aqui. Por que travou? Pelo mesmo fato da aula passada. Você vê que o B1 ele travou. Então, a gente vai colocar o B1 aqui, ó, 99. Certo? Então, ó, na hora que a gente... A mais, B mais. Opa, não funcionou também, ó. Por quê? O A1 ele vai ter que estar no 99 também. O B1 ele pode estar no 100, não tem nenhum problema, né? Mais à frente é que pode ser que cause esse problema. Mas o A1 ele vai ter que estar no 99. Olha só. A mais, B mais, B menos, A menos. Opa, foi com tudo aqui. Certo? Olha só. Professor, aí aconteceu tudo aqui, eu não entendi nada. Perfeito. Então, ó, nesse ponto aqui, o A1 andou. Quando retornou aqui, o B1 andou. Então, por quê? Porque eu tenho que colocar um rolete escamoteável aqui, ó. Também no A1. Vamos ver. Certo? Na hora de eu acionar, a mais. Travou? Porque travou. Vamos entender. Eu posso ter colocado o rolete escamoteável incorreto. Vamos lá. Então, A mais, B mais, B menos, A menos, olha só, C mais, e travou aqui, certo? Então, travou nesse ponto, por quê? Porque o C1, ele está pré-acionado, o A0, desculpa. Ele está pré-acionado, né? O A0 que é o C1. Certo? Então, eu venho aqui, ó, e coloco, ao invés de 0, boto 1. Aqui, ó, boto ele um pouquinho para frente. A mais, B mais, B menos, A menos, C mais, e, consequentemente, C menos. Certo? Porém, na hora que eu for retornar, ou seja, ligar novamente, eu não consigo. Por quê? Porque o B0 está pré-acionado, ó. Então, eu tenho que vir aqui e fazer a mesma coisa, ó, botar ele um pouquinho para frente. Então, na hora que eu fizer isso, A mais, B mais, B menos, ó, que interessante, A menos, C mais, C menos, certo? E quando eu apertar novamente, ele consegue repetir indefinidamente, né? Às vezes, se eu quiser, que ele trabalha. Certo? Se eu quiser colocar ele no modo automático, professor, como é que eu faço? Eu boto esse start aqui, certo? Eu boto um sistema automático colocando o último rolete nesse ponto. Certo? Ah, professor, me mostre aí. Sem problema. Vamos ver, amigo. Então, aqui vai ser um C0. Eu boto aqui, ó. C0. Mas o C0, ele tem que estar com o rolete escamoteável. Ele pode estar com o rolete normal? Pode. Vamos deixar para a gente ver, né? C0. Ele já está pré-acionado. Então, professor, nesse caso, ele não está automático. Por quê? Opa, que legal. Em vez de botar uma botoeira com retorno, certo? Por mola, eu vou colocar uma botoeira travante.
certo? Então, quando eu colocar uma botoeira travante, ó, o cabo no sistema. Opa, o que é que deu errado? Eu só deu alguma coisa errada. Deu, por quê? Necessita de um rolete escamoteável aqui, ó. Certo? Necessita de um rolete escamoteável aqui. Mas aí ele não funciona, ó. Por quê? Certo? Aí que tá. Então a gente vai colocar um rolete normal, certo? Porque ele já funciona. Tá vendo? Olha só. Tem a sua complexidade. Opa, o que foi que deu de errado? Deu de errado que o C0 não está funcionando, ó. Certo? Então, como ele está travado aqui, ele fica nesse sentido, certo? Então, faz-se necessário utilizar uma válvula O, certo? Do qual, ó, vou virar aqui, e eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou botar o 0 aqui e vou colocar uma botoeira de start, certo? Do qual eu vou colocar aqui uma válvula O. E aqui eu vou colocar um rolete escamoteável. Então, ó, start. E aí, ó, aciona tudo de novo. Agora, professor, vai ficar para sempre assim? Como é que eu posso fazer para que esse sistema não fique para sempre, né? Opa, deu algum problema. Por quê? Porque o B0 não voltou e aqui está pré-acionado. Então, eu coloco ele aqui, o C0, valendo 1. Então, já falando lá o que eu estava falando antes disso acontecer, ele vai ficar para sempre? Vai. Como é que eu posso fazer para que ele não fique para sempre? Certo? Então, você vai colocar aqui, ó, uma botoeira, certo? De emergência. No formato NOT, certo? Então, você pode fazer assim, ó. É uma botoeira de emergência. Então, ela não está acionada. Professor, eu quero parar. Parei. Certo? Ou seja, acionei o meu botão de emergência. Pronto. Resolvido. Ok, pessoal? Vamos para o próximo circuito. A mais, B mais, C mais, B menos, A menos, C menos. Ok. A mais, B mais, C mais, B menos, A menos, C menos. Então, eu tenho ST, A1, B1, A1, B1, C1, B0, A0.
Quem não entendeu isso aí precisa estudar, precisa relembrar. Certo? Deixa eu tirar aqui esse sistema, que eu mostrei para vocês já, como faz. E vamos para o habitual. Vamos para cima, né? Um negocinho mais bonitinho. Pronto. E aí, vamos lá. Então, vou zerar isso aqui novamente. Professor, tem outro jeito de fazer? Tem, mas eu sei esse. Então, fica a dos senhores aí, quem souber, me dê uma dica aí. Enfim, eu quero aprender também. Certo? Mas aí, no momento, esse método aqui me atende tranquilamente. Então, ó, o A mais está aqui, o B mais vai ser o A1. Deixa eu botar aqui rolete. B mais A1, C mais B1. Então, aqui vem o B1. B menos C1. Então, aqui vem o C1. A menos B0. Aqui, vou botar rolete normal. E aqui vai ser o B0. B0 e C menos A0. Pronto. Ó. Então, notem que o B0 e o A0, eles já estão previamente acionados. Então, eu vou trocá-los por um rolete escamoteado. Certo? Fazendo isso, vamos lá. Então, ó, A mais, B mais, C mais. Opa! Caiu aqui, ó, o B menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por um rolete escamoteável e vou colocar ele um pouquinho antes. Então, ó, vou trocar por um rolete escamoteável e vou colocar ele um pouquinho antes, no 99. Certo? Vamos lá. A mais. Opa, travou aqui. Por que será que travou aqui, né? Certo? Era para ter acionado o A1. Então, ó, eu vou trocar o meu rolete escamoteável. A1, ó, acionou agora, tá vendo? B mais, C mais, B menos, A menos e C menos. Certo? Mas aí, ó, se eu for apertar novamente, ele não funciona. Por quê? E o B0 eu preciso que ele esteja um pouquinho depois do início. Então, eu venho aqui, ó, coloco ele 1. Rodando. A mais, B mais, C mais, B menos, A menos e C menos. E eu consigo reproduzi-lo novamente. Ó. A mais, B mais, C mais, B menos, A menos, C menos. E finalizado o nosso circuito. Certo, senhores? Façam esse circuito, repitam, assistam novamente esse vídeo para poder entender melhor. Vamos para o próximo? Opa, o próximo aqui. Então, A mais, B menos, C menos, A menos. Então, A mais, B menos, C menos, A menos. Então, ST, A1, B1, certo? B0, B0, C1 e C0. Então, ó, A1, B1, B0, C1, C0. Então, mais uma vez eu vou colocar todos na posição inicial. Vou trocar todos por rolete, normal. Ok.
Ok, todos alterados. E vamos colocar as tags, né? Então, A mais está aqui, B mais aciona o A1, B menos o B1, então, ó, B1, C mais o B0, C menos o C1 e A menos o C0. Então, notem ó, que nós temos já pré-acionado o C0 e o D0. Logo, vamos colocar aqui rolete escamoteável nos dois inicialmente. Certo? Então, ó, botando para rodar, A mais, B mais. Opa, travou. Por quê? Porque o A1 ele está pré-acionado. Então, a gente precisa colocar aqui um rolete escamoteável. Certo? E geralmente a gente coloca aqui, ó, um pouquinho antes do fim de curso. Já vou fazer isso agora para a gente poupar tempo. Então, A mais, B mais, B menos, C mais. Opa! Olha aí o B0, tá vendo? Ó, pré-acionado. O que é que a gente faz? Só coloca ele um pouquinho para frente, ó. Mais, B mais, B menos, C mais, C menos, A menos. Certo? Opa, professor, não repete, ó. Olha aqui, não repete. O que é? Tranquilo, amigo. Olha só. Bota aqui um pouquinho para frente. Repetindo. A mais, B mais, B menos, C mais, C menos e A menos. Certo? Aí você repete tudo novamente. A mais, B mais, B menos, C mais, C menos, A menos. E voilá. Temos o nosso circuito. Próximo. Então, ficamos por aqui, tá?